Boa noite, galera. E aí, tudo bem com vocês? Fala, Joana, o que que é? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Boa Alexandre? noite, comandante. Boa noite, Joana. Tudo bom com vocês? O áudio tá perfeito aí? O vídeo? Tranquilo. Aqui para mim tudo certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Nós estamos aqui para tentar fazer um videozinho aí para falar sobre o caso dos irmãos Naves. Esse caso aí se passou em 1937, na época da ditadura militar. Posteriormente, em 1967, foi feito um vídeo, um filme aí, em 67, acho que foi, um filme com relação a esse caso. Esse caso se passou na cidade de Araguari, envolveu aí dois irmãos que foram acusados de terem praticado latrocínio na cidade, uma cidade pequena, com faixa aí de 20 mil pessoas, mais ou menos na época, de 12 a 20 mil pessoas, né? De acordo com a estatística que eu pesquisei. Então, todo mundo conhecia todo mundo. Então, casos tipo esse de latrocínio repercutia muito na sociedade, né, naquela época, porque todo mundo se encontrava na praça da cidade para trocar informações a respeito do que estava acontecendo na cidade. Então, os irmãos Naves, eles tinham uma sociedade com um tal de Benedito. Esse Benedito era uma espécie de empresário da época e achou que ia ficando rico, resolveu pegar em dinheiro emprestado aí com muitas pessoas da cidade, com familiares, com irmãos, com amigos, e começou a comprar saca de arroz. Então, teve uma época lá que ele estava com muita saca de arroz, ele vendeu a saca de arroz por 30 mil contos de réis. Se fosse na época atual, aí, eu fiz uma conversão aí pelo Google, então daria em torno de 250 mil reais, só para você ter uma ideia, né? Então, esses fatos foi o que originou esse caso. Então, o Joaquim e o Bastião Sebastião Naves, eles foram acusados de ter matado o Benedito, porque no dia que o Benedito recebeu o dinheiro, sacou do banco, o Benedito, como estava devendo muita gente, descobriu que não ia dar para pagar todo mundo, se pirulitou, montou no trem e rachou fora da cidade. Verdade. Com base nisso aí, o Joaquim e o Sebastião, né, eles foram na delegacia dar uma queixa-crime dos desaparecimentos do Benedito, porque ele estava com muito dinheiro, falou para a cidade inteira que estava com dinheiro, foi num prostíbulo lá e falou com a mulher que ficava lá que estava com dinheiro. Então, eles acharam, né, do desaparecimento dele. Só que, na época, o que aconteceu? A força pública era dada por um delegado, o qual, depois de 30 dias, foi destituído do seu posto, não conta o motivo que foi destituído. Quem assumiu as investigações foi um tenente da Polícia Militar. Esse, o nome dele eu esqueci. Você lembra aí, ó? Ah, comandante, a gente tem que ressaltar aí que a forma com que esse comandante da Polícia Militar ele lidou com a investigação é muito levado aí por arbitrariedades, muito levado por querer conseguir a informação, custasse o preço que custasse, né? Então, isso aí foi assim, ele foi o precursor de arbitrariedades ali para conseguir confissões de condutas que não ocorreram, né? De condutas foi forçado. Então, foi assim, foi, como dizer assim, as pessoas foram torturadas para dizer o que ele queria que elas dissessem, né? Então, assim, naquela época de ditadura, a polícia militar do estado de Minas Gerais era muito autoritária, ditatorial, e queria dar resposta à sociedade nesses casos mais
como eu vou dizer, Havia um clamor popular por essa resposta, né? que atingiam mais a população, que era latrocínio, homicídio. Então, a resposta tinha que ser imediata. Esse tenente assumindo essa investigação, que na atualidade não é feito pela Polícia Militar, é feito pela Polícia Civil, que é a Polícia Investigativa. Então, naquela época, o tenente assumiu a responsabilidade aí de achar quem matou o Benedito e aonde estava o dinheiro que o Benedito levava consigo, né, que seria o crime de latrocínio. Então, baseado nisso aí, nas informações que o Joaquim começou a falar para ele, ele achou que o Joaquim tinha matado o Benedito. Então, ele passou a prender o Joaquim e abaixo do lugar que eles ficavam aí, tinha um porão, que é abaixo do quartel da polícia ou da delegacia, lá tinha um porão, que nesse porão eles usavam como tortura. Eles torturavam os presos Com sala de tortura. informações. Então, nessa parte aí do inquérito, que ele estava apurando os fatos, que era um inquérito acusatório, né, investigativo e acusatório, ele usava de todas as torturas possíveis. E com essas torturas aí, a gente sabe que o corpo não aguenta, a cabeça não aguenta, e acaba a pessoa torturada concordando com aqueles fatos que são a realidade da situação. Então, ele prendeu o Joaquim. Depois o Joaquim falou que foi o Sebastião que tinha matado o Benedito em uma ponte lá do Rio das Velhas. Acho que é Rio das Velhas. Nessa ponte, ele tinha enforcado e escondido o dinheiro aí. Primeiramente, tinha falado que tinha passado o dinheiro para a mãe deles. Aí, o tenente, a mãe deles, torturou a mãe deles também, para conseguir saber onde é que estava o dinheiro, inclusive tendo estuprado ela na frente dos filhos, certo? Então, essas atrocidades que a tenente fez, foi tudo as informações de onde estava o Benedito e onde estava o dinheiro. E a gente consegue observar no documentário que as informações que ele obteve, né, que o comandante da Polícia Militar, as informações que ele obteve mediante tortura, né, com todos as pessoas que foram, né, interrogadas, todas as informações que ele obteve através de tortura, elas foram anexadas ao processo, quer dizer, elas foram usadas, elas foram alvo de pergunta, né, no momento da audiência ali, e questionadas, né, sobre a veracidade das informações. As testemunhas, elas foram questionadas sobre o fato de ter prestado aquelas informações de forma espontânea ou mediante coação, né? Então, assim, por mais que naquele momento de tortura, né, as testemunhas, as pessoas que ele torturou, elas informaram tudo aquilo que ele queria que elas falassem para que ele obtivesse a verdade que ele queria, essas informações, elas foram, aos poucos, sendo desmentidas, né? À frente do juiz, e a gente consegue observar no documentário que até mesmo o juiz, que se dizia incompetente para julgar aquela ação, ele se sentia levado pelo clamor popular de que doesse a quem doer, a informação tinha que aparecer, que ele era apenas um juiz de paz e que aquilo não era a área de entendimento dele. A primeira parte do inquérito aí, que você está falando dessas atrocidades que eram colocadas lá as questões verídicas que eles falaram que era colocado na fase investigatória, essa primeira parte foi apurada por juiz de paz, porque o juiz de paz assumia a comarca da cidade de Araguari. E o camarada lá que assumiu a comarca, que era juiz de paz, a profissão dele era contador. Então ele não sabia nada a respeito de justiça, de fase inquisitorial, de fase acusatória, não sabia nada. Então ele deixou a força pública, que era o tenente, certo, fazer o serviço dele. E ele queria a resposta.
Passado essa fase aí, igual você está falando aí, que foram colocados, a mãe do Sebastião e do Joaquim, ela conseguiu sair da cadeia, eles liberaram ela, onde ela conseguiu um advogado de defesa formado em advocacia, com curso de direito, e esse advogado, certo, conseguiu um habeas corpus para poder levar para o juiz. Como o juiz era o juiz de paz, ele não deu nem bola para esse habeas corpus, porque na época a Constituição de 1937 já trazia aí o remédio aí do habeas corpus com relação aos direitos do preso que não eram garantidos, do cidadão que não eram garantidos. Só que o juiz de paz não entendia nada, ele falou que não ia cumprir, que era apenas um pedaço de papel. Quem deu esse habeas corpus foi um juiz de uma outra comarca, e ele tinha medo do tenente, que era a força pública mais elevada da situação da cidade, certo? Passado... Nesse momento... Sim. Nesse momento, comandante, eu consegui, né, você me corrija se eu estiver errado, mas nesse momento, quando o próprio juiz de paz diz que apenas um papel não colocaria a pessoa do juiz de paz contra toda a população, contra todo o clamor popular que existia em torno de que a verdade tivesse que aparecer, e a verdade era a verdade que o comandante da Polícia Militar encaminhava para que acontecesse, né? Então, aquele documento, que era o habeas corpus, ele vinha dizer, ele ia mostrar para a sociedade, quer dizer, naquele momento, de que, por mais que a investigação tivesse que acontecer, não iriam ser deixados de lado os parâmetros daquilo que seria o justo. Quer dizer, há um habeas corpus, há um documento, e esse documento tem que ser respeitado. Mas o juiz de paz, ele deixou bem claro naquele momento ali que ele ia se deixar levar pelo clamor popular. Ele não ia deixar com que aquele documento de papel colocasse ele, juiz de paz, contra a população que queria uma verdade. Só que tem um pequeno porém, né? As coisas que são colocadas nos autos, elas permaneceram até quando o juiz tomou posse da comarca de Araguari. Exatamente. Esse juiz era um juiz de carreira realmente. Aí foi colocado esse habeas corpus novamente à disposição do juiz, agora não era o juiz de paz mais, foi colocado o habeas corpus à disposição do juiz, e ele mandou cumprir imediatamente, que era o quê? Soltar os irmãos. Só que, como os autos estavam já todos cheios de vícios... Sido presos de forma completamente. A palavra das outras pessoas não importavam, né, para eles. Na época, só superiores. Sim, na época sim, a palavra... Não tinha como ela se defender, porque eles falando e não era a mesma coisa. Exatamente, não tinha o direito de ampla defesa, não tinha o contraditório, certo? Eles faziam a coisa... Resguardado pela Constituição. Eles faziam meia boca. Por que meia boca? Porque as coisas funcionavam de acordo com o que o tenente queria. Então, o tenente Exatamente. Uma história, falou que estava, escreveu, mandou escrever, o que estava coisa, a pessoa assinou e acabou. Está valendo. Pronto. Está nos autos, está no mundo. Não está nos autos, não está no mundo. Só que esses... Marilson, Oi. Você me corrija se eu estiver errado. Talvez o tenente também agiu com abuso de autoridade, não acha, não? Nós vamos comentar isso depois. No finalzinho a gente comenta, certo? Seguinte, vamos continuar a história aqui. O juiz de carreira chegou, cumpriu o habeas corpus. O tenente não cumpriu, não soltou os dois irmãos, certo? Ficou por isso mesmo. O juiz não tomou nenhuma providência com relação ao tenente, certo? Quando eles estavam fazendo a nova fase de inquérito, ouvindo as pessoas novamente, o tenente entrava e saía do fórum a hora que ele quisesse. Ou seja, ele ia e, literalmente... Era uma forma de coação contra as testemunhas, né? E as testemunhas que estavam falando lá, se falasse mal contra ele, ele pegava depois e dava um jeito.
até quando a sociedade acusou, Exatamente. e ele saindo do fórum, a sociedade falou, ele falou que ia resolver esse negócio a bala, ou seja, um tiro. A sociedade falou: se tiver bala desse lado aí, tem bala lá de cá também. Nós estamos aqui para defender o advogado de defesa. Aí Pronto. teve-se o julgamento foi composto por 7 jurados, certo? Esses jurados respondiam a quesitos, agora vamos falar do tribunal de júri. Eles respondiam ao, Sim. por exemplo, quesito 1, sim ou não? Quesito 2, sim ou não? Eu não sei se hoje funciona da mesma forma, certo? Mas deve funcionar, porque as audiências que eu assisti até o final, certo? Então, naquela época, eles respondiam a quesitos. Então, o juiz fazia os quesitos. Por exemplo, primeiro quesito, o jurado, sim ou não? Aí, quando chegou ao final da audiência do tribunal de júri, que já era o tribunal de júri, os irmãos foram absolvidos. Foram absolvidos no julgamento. O Ministério Público recorreu através da apelação. Apelou ao TJ. Não sei como é que funcionava. Mas o Ministério Público apelou. Os irmãos continuaram presos, porque naquela época, com relação ao recurso, a pessoa continuava presa até que o recurso foi julgado. Aí, o recurso foi julgado. Naquela época, você era culpado até que se provasse o contrário. Sim, anulado o julgamento e eles foram absolvidos. Aí teve outro julgamento, mesma coisa, continuaram presos, sendo torturados, e nessa prisão deles, o Ministério Público recorreu de novo. Eles foram absolvidos novamente. Aí teve outra anulação do segundo julgamento e houve o terceiro julgamento. Nesse terceiro julgamento, eles foram condenados. Me parece que os dois tomaram 16 anos de prisão. 16 ou mais, não sei quantos anos, não, porque não fala. Mas tomaram. Eu sei que quando um morreu, ele morreu com 13 anos que estava na cadeia, e o outro com 16 saiu. No fritar dos ovos, certo? O que estava preso com 16 anos de cadeia saiu e conseguiu encontrar o Benedito. O Benedito estava vivo. Ele foi preso, mas não pôde ser levado a júri porque ele não cometeu crime nenhum. A forma com que o tenente agiu naquele dia também acontece. A gente vê aí crime de tortura diariamente nos jornais, nas revistas. Só que o crime de tortura hoje é inafiançável. Antigamente, você podia recorrer somente ao juiz, e o juiz tinha que tomar providência, mas o juiz ia se indispor com a força de segurança pública da época, que era o único órgão... Que era a autoridade da época, né? Autoridade máxima da época. A gente tem... Então, o juiz... A autoridade máxima da época era a segurança pública. Então, o juiz nenhum se indisposiria com essa força de segurança. Certo? Hoje, não. Hoje existe a audiência de custódia, que o preso narra que se ele foi torturado, se foi batido, aí o próprio delegado, o próprio juiz da audiência de custódia, delegado não, juiz, ele remete os autos para a ouvidoria ou para a corregedoria para ser apurados os atos. Certo? E hoje, comandante, hoje a gente precisa dizer que todas as provas, todos os depoimentos que a autoridade policial, né, o comandante da Polícia Militar, toda a informação que ele obteve, que levava à verdade que ele queria, hoje elas seriam inadmissíveis. Se a gente for observar o Código de Processo Penal, nada daquilo que ele obteve, pelas formas que ele obteve, serviriam de prova. No máximo, elas poderiam elucidar um caminho para que a investigação fosse realizada da forma correta, para que fosse observado alguma informação a respeito de elucidar o que aconteceu. Mas informações obtidas através de tortura,
né, de coação, a própria presença do comandante da Polícia Militar no momento em que eles estavam prestando depoimento, no momento que eles estavam de frente para o juiz de paz, aquilo hoje seria assim, inaceitável. São informações que não caberiam para elucidar o fato acontecido naquele momento de forma alguma. Isso é inaceitável, né? Na verdade, as provas que foram feitas na época, se fosse o julgamento atual, as provas seriam ilícitas, né? Porque foram conseguidas de Exatamente. ilícitas, certo? Só que naquela época não existia isso. Aí houve uma mudança no Código Penal, em 1940, certo? Porque o fato ocorreu em 1937, né? E o Código Penal é de 1940. O Código de Processo Penal, eu tenho que ver aqui a data dele, eu não estou de cabeça, não sei não, só um minutinho que eu vou olhar a data dele. Trocando em miúdos aí, hoje tem-se uma Constituição 1988, certo? Que dá direito à ampla defesa e o contraditório. Exatamente. É nesses pequenos detalhes que a gente consegue ver, assim, nesse caso, por exemplo, que a gente consegue entender, depois tendo conhecimento de todo o ocorrido, que essas coisas que às vezes a pessoa que não tem assim, um entendimento maior, que não leu a respeito do que seria o Código de Processo Penal, que é a importância da ampla defesa e o contraditório, quer dizer, tudo leva a crer. Por quê? Porque a autoridade policial, que em tese seria a pessoa que levantaria a verdade, a própria autoridade policial, ela agiu de meios ilícitos para conseguir a verdade que ele queria, e não a verdade dos fatos. Aí você imagina se a gente não tivesse tido essa reforma no Código de Processo Penal, no Código Penal, a própria Constituição ressalvando isso aí, o quão contraditório, quer dizer, o quão arbitrário seria um processo de investigação hoje, porque naquela época, por mais que as pessoas tivessem um compromisso maior, assim, um compromisso árduo com a verdade, o corpo não aguenta uma tortura. E a tortura foi de forma assim, bastante violenta. Né? Então, assim, todo mundo entregou, inventaram uma outra história. Falta pouco perguntar para ele assim, o que o senhor quer que eu diga? Né? Para hoje, a gente não tem como aceitar esse tipo de conduta, né? Exatamente. É porque é o seguinte, o Código Penal é de 1940 e o Código de Processo Penal é de 1941. Então, foi após essas atrocidades que ocorreram em 1937 que houve essa criação desses dois códigos aí. Porque, na época, até então, não existia nenhuma forma de fazer um inquérito, de dar ampla defesa, o contraditório, de assegurar o direito dos advogados, de acompanhar os processos. Exatamente, assegurar o direito dos advogados, que a gente consegue observar no documentário, que já estavam sendo cerceados. O Joaquim, a gente consegue observar que a autoridade policial tenta coagir até o advogado de defesa. Né? Exatamente, porque o Joaquim e o Sebastião, eles foram ouvidos na delegacia, no inquérito, sem a presença de um delegado, de um advogado. Sem a presença do advogado, exato. Então, e contrariando o Código de Processo Penal, eles foram ouvidos depois que as testemunhas foram ouvidas. Exatamente. E contrariando tudo, né? Porque na época... É verdade. Contrariando... O que se falava, valia. O que se apurava e colocava no papel, valia. Quem era o juiz que julgava a causa não tinha conhecimento nenhum. Que era um juiz de paz, que na verdade tinha profissão de contador. Então começou tudo errado. Mas essas mudanças que nós estamos vendo agora, né? Porque esse caso aí, eu tomei ciência dele há uns 2 anos aí, quando, é antigo, né? Mas quando o Belo aí, professor Belo, passou para a gente no Cine Faculdade lá, um cinema que tem na faculdade lá, e ele comentou essas partes com a gente, entendeu? Então, por isso que eu peguei esse caso. É um caso muito antigo, mas que serve de muita lição e aprendizagem para a gente no mundo atual. E ele elucida, esse caso, ele traz à tona e ele elucida de forma muito clara
a importância, né, desses pequenos detalhes da fase do inquérito policial, esses pequenos detalhes que a gente não pode deixar de observar, né, na fase de levantamento de provas, e como que isso vai ser utilizado depois em uma audiência, quer dizer, infringir qualquer uma das normas da forma com que essas provas têm que ser levantadas, pode gerar um desastre no processo, né? Pode gerar, assim, condenar o inocente, pode inocentar uma pessoa que é realmente a culpada. Então, assim, são pequenos detalhes que esse caso em específico, ele deixa isso muito claro, né? O bom, Alexandre e Joana, que a gente está formando direito, a gente pode fazer prova para delegado, entendeu? Então, quer dizer, na delegacia, a gente vai ter que primar pela formulação do inquérito corretamente, sem tortura, Exatamente. sem dando os direitos do preso, que o preso tem o artigo 5º da Constituição, que fala lá que ele tem direito a um advogado, certo? Porque todo mundo tem direito. Então, quer dizer, se você for tolher esses lados, o advogado de defesa vai entrar com a causa e vai ganhar, certo? Então, e sem arbitrariedades também, né? Tem que fazer a coisa mais sucinta, mais célere, mais na tranquilidade possível. Para quê? Para que as coisas que a gente fizer, como delegado de polícia, não reverter para o nosso lado em crime de tortura. Porque até então, você pegar um depoimento de uma pessoa sem a presença de um delegado no inquérito, certo? Na fase inquisitorial, né? Sem a presença do advogado na fase inquisitorial, na fase lá da apuração dos fatos, né? Estando o réu preso, já fica complicado. Você vai ouvir a mãe do réu, você vai ouvir as testemunhas que o réu vai mandar, certo? Vai falar, você vai apurar lá na sociedade quem soube do fato, quem não soube, que são as testemunhas que viram, que ouviram ou que sabem de alguma coisa. Então, nisso tudo aí, você tem que fazer as coisas corretamente, ou seja, seguindo o Código de Processo Penal. Existe todo um trâmite, esse trâmite todo, ele é elucidado através do desastre que aconteceu nesse processo aí, né, dos irmãos Naves. Isso aí foi uma lástima, felizmente. Esse caso aí foi o maior erro da Justiça Mineira, né? Eu não sei se outros estados têm, né? Mas a Justiça Mineira foi o maior erro. E ressalvando aqui que depois os irmãos pediram uma indenização, que estava vindo, pediu uma indenização, que também foi paga pelo Estado, mas não foi corrigida. Então, quem pediu a indenização pediu só aquele valor. Então, o Estado pagou aquele valor, que foi 11 milhões de contos de réis, certo? Pagou depois de 20 anos, me parece, pelo que eu pesquisei. E nesse caso aí, o que aconteceu não foi corrigido. Então, o dinheiro que eles receberam para poder de indenização não deu nem para poder comprar uma casa, nem para poder fazer nada, certo? Verdade. Mas a desvalorização da moeda deixou o dinheiro ser muito aquém do que eles mereciam, né, pela injustiça que foi cometida com eles, né? E em 2013, se eu não me falha a memória, o Linha Direta da Rede Globo fez um documentário a respeito disso aí. Então, se procurar no YouTube, depois eu vou procurar o link e vou mandar de novo, certo? Se procurar no YouTube, vai encontrar que pessoas da época que realmente passaram pelaquela situação, que foi o filho do Sebastião, que foi a esposa do advogado de defesa, narram os fatos até chorando. Então, até as sequelas psicológicas que ficaram ao longo desse tempo todo, ninguém tira mais. Entendeu? Ninguém tira. É incorrigível, né? As sequelas psicológicas, infelizmente, é incorrigível. Porque os danos físicos, você sara, um osso quebrado, um dente arrancado, as unhas arrancadas que eles tiveram, até que sara, você vai amenizando. Mas a tortura psicológica, que a população sofreu também, porque teve gente da população que deu depoimento, que escutavam eles gritando nos porões e não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada. O problema todo era esse na época. Se fizesse alguma coisa, estava contra a força
pública. Era o próximo da fila. E a força pública ia correr atrás, entendeu? Mas, no mais, espero que a gente tenha assim, dado uma geral para vocês do filme aí, do caso dos irmãos Naves. Senão fica muito delongando, porque vai ficar grande, né? E a gente vai... Lembrando que nosso grupo ainda está faltando a Márcia Paola e o Rafael Carvalho. Mas eu, a Joana e o Alexandre, nós ficamos responsáveis aí por essa parte do trabalho. Ok? Um abraço a todos aí. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aí. Boa noite, pessoal.